público ontem um vídeo, na verdade, o conteúdo do depoimento que o ex-ministro Antônio Palocci deu ao Ministério Público Federal do Distrito Federal no dia 26 de junho. Ele afirma que o ex-presidente Lula atuava diretamente no pedido de vantagens indevidas envolvendo projetos do governo relacionados ao pré-sal. Segundo o ex-ministro, Lula e o governo do PT entraram em um clima de delírio político com a descoberta das reservas bilionárias de óleo e passaram a atuar de maneira descuidada do ponto de vista jurídico. O ex-braço direito de Lula, Antônio Palocci, afirma que o petista foi beneficiário direto de propinas de outros projetos do governo, como a negociação de um contrato bilionário na compra de caças para a renovação da Força Aérea Brasileira e, no caso, da construção da usina de Belo Monte. Nós temos aqui um trecho desse vídeo, som e imagem aqui na Jovem Pan. O vídeo é gravado por uma câmera que não focaliza exatamente ninguém, só focaliza uma sala. Mas é claro, o áudio é completamente compreensível e a gente acompanha agora aqui na Jovem Pan. O pré-sal apareceu como ele chamava até de passaporte para o futuro, como ele chamou, um bilhete premiado, né? Quer dizer, ao final do seu governo, ele recebe um senhor bilhete premiado. E como ele já estava bem avaliado naquela época, o pré-sal se torna quase um motivo de delírio político no ambiente governamental. O presidente Lula começa também a se descuidar da parte legal da sua atuação como presidente e passa a atuar diretamente no pedido de propina. O ex-ministro volta a narrar fatos do segundo governo do ex-presidente Lula. Ele relata, inclusive, uma série de pressões feitas pela cúpula do governo do PT sobre os fundos de pensão que financiavam o projeto de sondas da Sede Brasil, a empresa criada durante o segundo governo de Lula para construir as sondas de exploração de petróleo em águas profundas que seriam compradas pela Petrobras para extrair o óleo do pré-sal. Vera, e a delação dele? Porque esse é um depoimento, né? E a delação dele propriamente dita? Ele já a fez e agora tem um prazo para entregar as provas e o prazo se esvai justamente agora em setembro, Tiago. Então essa não deve ser a única notícia que a gente vai ter das revelações do Palocci durante o processo eleitoral. Eu me lembro que em 2014 os petistas reclamaram muito do vazamento de depoimentos do Alberto Youssef e do Paulo da Costa, né? Roberto da Costa. Dizendo que tinham influenciado no debate eleitoral. Mas a Lava Jato estava seguindo e os depoimentos seguiram o curso e vazaram e de fato eram verdadeiros. Chegaram até a questionar a veracidade dos depoimentos e deles depois se confirmaram, que diziam que a Dilma e o Lula sabiam de tudo que se passava no Petrolão. A mesma coisa deve acontecer agora com os depoimentos do Palocci. Lembrar a capa até da revista Veja, que deu toda uma confusão na época de 2014, né? Eles sabiam tal. E foi aí, na sexta-feira foi que na saiu, sexta-feira. Na véspera do segundo turno, né? Jogaram. Eu tava naquele dia lá que fui gravar um negócio na TV. Na véspera do primeiro? Do segundo turno. Porque eu lembro que eu fui para Belo Horizonte, aqui como repórter da Jovem Pan, cobrir o senador Écio Neves. Eu tava lá descendo, jogaram um monte de lixo, pegaram o lixo, jogaram tudo em frente, era todo um barulho. E no fim era muito pior ainda do que simplesmente dizer a reportagem, que era verdade, que eles sabiam, houve todos aqueles incidentes, né? Agora, o Palocci vai ter que provar tudo, claro, a delação só existe com a apresentação de provas. Ele atira diretamente no coração do Lula, dizendo que o Lula participava diretamente da propina, né? Então, ou seja, dessas negociações para benefício próprio e da campanha eleitoral e do partido. Ele faz referência ao momento final do governo Lula, quando é bom lembrar, se vocês olharem na imprensa da época, hoje está tudo digitalizado, é fácil, né? Aparecia cartoons com Lula, porque justamente essa capa. Quem nos acompanha na internet está vendo a capa o Johnny da Veja. Essa aí, eles sabiam de tudo. Essa capa deu uma confusão e deu, inclusive, o PT tentou entrar no STF para buscar direito de resposta, o Alexandre Fidal que defendeu a Veja, essa história mais ou menos eu conheço. E eles estavam, a revista estava absolutamente correta, tal. Agora, o que interessa, eu lembro que o Lula também, em 2010, 2008, 2009, 10, o cartoon ele como se fosse um shake,
né? E o Brasil ia entrar na OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e tal. Na época dizia que o Brasil... E o Chaves visitou o Brasil, falou, mas você é um homem de sorte, hein? Bateu nas costas do Lula, tal, que ele era um sortudo, tal. Hoje a gente viu que não era nada disso, a história era muito diferente. Aquilo foi tudo uma grande farsa, não é? E o pré-sal é uma conquista histórica da Petrobras, sim. É bom lembrar que o Brasil tem uma tecnologia de extração de petróleo em águas profundas que o Brasil adquiriu na plataforma de Campos durante o governo Geisel, né? A Petrobras tem uma tecnologia que ninguém tem, tal. Foi graças ao desenvolvimento. Que é bom lembrar que a Petrobras tem todas essas histórias terríveis, mas você não pode dizer que os seus técnicos, os seus especialistas estão envolvidos nisso. Uma parte da direção, do presidente, até hoje não entendo por que José Sérgio Gabrielli não foi processado. Eu desculpo pela minha falta de conhecimento, porque tudo que fez, tudo passando pela Petrobras, e o presidente da empresa, por mais tempo ficou no PT, não foi só ele, teve vários presidentes, 5 durante a gestão petista, que eu estou me lembrando rapidamente. Mas para voltar à questão do Lula e não perder, e do Palocci, então ele atinge o Lula. Por outro lado, certamente a delação do Palocci vai atingir o andar de cima do mercado financeiro, né? Ele era visto na Faria Lima como o nosso homem. As pessoas o adoravam. Ele sempre tinha um sorrisinho e não falava nada. O que me chamava a atenção do Palocci, quando ele era ministro da Fazenda, aí é governo Lula, depois da Casa Civil, governo Dilma, mas no governo Lula, que ele falava sobre os sólidos fundamentos da economia, os fundamentos sólidos da economia. Ele só repetia uma frase feita, porque ele não entendia nada da economia, quem entendia era a sua equipe. Agora, ele sabia de tudo, era o queridinho do sistema financeiro. Então, na hora que ele atingiu o Lula, ele vai atingir gente poderosa. Aguardem.